Hoje a gente vai bater um papo sobre os 3 principais sinais de que você está despertando espiritualmente e começando a sua expansão da consciência e entrando nessa jornada de autoconhecimento. O despertar espiritual é essa saída do modo automático de viver, né? Você percebe que a vida é muito mais do que trabalhar a semana toda, pagar contas e esperar as férias, o fim de semana para viver uma certa felicidade ou para se sentir livre. Quando a sua expansão da consciência se inicia, você percebe que você é um espírito, né, uma alma, um ser de consciência elevada, vivenciando uma experiência humana. E que você não é o seu corpo, simplesmente, você não é a sua mente, principalmente você não é aqueles pensamentos que rodam aí 24/48 na sua mente. O corpo e a mente são ferramentas, tecnologias maravilhosas que nos foram dadas para operarmos e conseguirmos nos manifestar aqui no mundo material, no planeta 3D. Você, na verdade, é o observador, a consciência por detrás que assiste e opera tudo acontecendo. Só que antes do nosso despertar, a nossa mente ela é tão barulhenta e a vida acontece num processo tão automatizado que a nossa consciência fala, mas ela fala muito baixinho. E a maioria das vezes a gente está vivendo e agindo de forma totalmente inconsciente, através de filtros e padrões que nos foram instalados há muitos anos atrás e que a gente não tinha se dado conta. E quando o seu despertar começa, você entende que tem processos que você precisa se aprofundar, olhar com mais intenção e se curar para você conseguir avançar na vida e ir para as próximas fases. Ou seja, você precisa começar esse processo de autoavaliação, enxergar as suas sombras, integrá-las para que o seu processo realmente se inicie. É muito comum o despertar espiritual ter início em momentos de crise na nossa vida, fins de relacionamento, perdas muito grandes, perdas de trabalho, enfim. Nesses momentos onde acontece uma mudança muito brusca na nossa vida, a gente tem uma tendência de parar ali um pouquinho, avaliar a nossa vida, enxergar que às vezes a gente está tocando ali tudo muito no automático e a gente começa a se questionar, né, para qual rumo a nossa vida está caminhando. Se estamos vivendo realmente aquela vida que a gente escolheu para nós ou se a gente simplesmente aceitou o que nos foi ensinado, o que nos foi instalado, né, os programas que foram instalados em nós, e a gente está só ali reproduzindo sem questionar. Quando o despertar começa, o questionamento também começa. E aí que existe a abertura para a mudança, né? A abertura para essa conexão com a nossa essência mais livre, mais verdadeira e mais elevada. E se você não sabe se o seu despertar já começou, fica nesse vídeo que eu vou te contar os 3 sinais que indicam o início dessa jornada que é muito desafiadora, profunda e maravilhosa de você se reconectar com você mesmo e descobrir quem você realmente é. E o primeiro sinal é: você não se encaixa mais. Você começa a sentir um extremo desconforto de viver na sua pele, seja nos seus relacionamentos afetivos, no relacionamento com seus amigos, no trabalho, enfim, você começa a se sentir como se fosse um estranho no ninho. Eu mesma me afastei de algumas amizades no início do meu processo de despertar, porque eu estava muito confusa e eu não conseguia muito bem explicar o que eu estava sentindo e aquele processo para as outras pessoas, então para mim foi mais válido me afastar. Eu também saí das redes sociais, foi a primeira vez que eu saí realmente das redes, assim, eu devo ter ficado mais ou menos uns 4 meses desconectada, porque foi um processo que teve início na pandemia, né, então eu tinha essa facilidade, digamos assim, de estar um pouco afastada das outras pessoas, e como eu não estava entendendo o meu processo e eu já não era mais eu mesma, né, a eu que eu costumava ser antes do despertar, eu já não tinha mais tato para falar com as pessoas, eu não tinha muito o que falar, eu já não achava mais graça nas coisas que eu falava antes,
a minha forma de pensar estava um pouco confusa, a minha forma de avaliar o mundo também estava um pouco confusa. Então, assim, eu já não sentia que eu pertencia mais aos grupos que eu pertencia antes. E aí pode vir em você também essa mesma necessidade de se afastar das pessoas, de se afastar do trabalho, daqueles rolês, daquelas rodas de conversa, daqueles papos superficiais. E assim, entenda que você não vai se tornar, né, um monge meditativo que passa 24 horas por dia com pensamentos bons e meditando, e só, né, paz e amor para lá e para cá. Não é bem assim que funciona. Você ainda vai se interessar por algumas coisas reconhecidas como fúteis ou superficiais, só que no início do seu processo você vai ter uma tendência maior a se afastar, até mesmo para entender o que você realmente gosta e o que já não faz mais sentido para você. Você pode começar a se sentir numa grande necessidade mesmo de mudar de carreira, de sair de alguns relacionamentos. E é muito importante que você seja uma pessoa paciente consigo mesma nesse princípio, porque é como se você estivesse vestindo uma máscara com filtro, que permitisse que você se relacionasse com o mundo através daquela máscara e através daquele filtro. Só que essa máscara aos poucos foi tirada do seu rosto e quando você percebeu, o mundo já não era mais aquilo que você costumava ver. E aí você ainda está nesse processo como se você fosse uma pessoa nova no mundo, né? Como se você tivesse acabado de nascer. Então, as coisas que você via e conhecia da forma que você via e conhecia antes, já não são mais iguais, né? Você já está vendo o mundo e a vida e é você mesmo de um ângulo totalmente diferente do de antes. E o segundo sinal que acontece quando você começa o seu processo de despertar é de que você percebe que você não é a sua mente. E é aí que você entende, né? Coloca a luz na questão de que existem padrões de pensamento que rodam, né? Que operam ali na sua mente, que guiam uma boa parte das suas ações. E nesse ponto você começa a se desidentificar com esses padrões de comportamento, você começa a questioná-los mesmo. Você cria aquele espaço entre você e aquelas coisas que você pensa. E geralmente são pensamentos que rodam, né, padrões de pensamento que rodam ali na sua mente há muitos anos e que geralmente são pensamentos negativos e totalmente críticos. Só que agora você tem a vantagem de saber que você já não é esses pensamentos, né? Então, se você não é esses pensamentos, você é quem observa e aí você tem a possibilidade de mudar para pensamentos mais harmônicos, para uma frequência mais elevada. E eu não estou dizendo aqui que essa mudança é uma coisa simples, rápida, do dia para a noite. Até porque você perpetuou esses padrões aí durante muitos anos na sua vida, né? E as coisas não mudam assim da água para o vinho do dia para a noite. Mas a partir de agora você tem uma arma de saber que por você não ser a sua mente, você pode usar a sua mente a seu favor e desprogramar essas crenças e esses padrões aí que te limitam de alguma forma. E aí que entra algumas ferramentas que você pode utilizar para te ajudar. Além da leitura, meditação, você pode usar também a escrita terapêutica, inclusive tem vídeo aqui no canal que eu expliquei um pouco, né, sobre a escrita terapêutica e expliquei também, dei lá algumas perguntas que você pode começar a se fazer para praticar o autoconhecimento e te ajudar nesse início de processo aí. E é muito recorrente também, eu ouvi essa história muitas vezes e aconteceu comigo também de eu achar que no início do meu processo eu estava ficando maluca, né? Eu achava que alguma coisa muito louca estava acontecendo dentro da minha mente, que eu estava surtando, que eu estava, sei lá, com alguma questão mesmo muito séria. Só que na verdade é o contrário, né? Loucura é essa vida que a gente vive aqui totalmente desconectado do nosso lado espiritual, da nossa verdadeira essência. E quando a gente vai para o outro lado, né, começa esse processo de despertar, é quando a lucidez realmente está começando na nossa vida e tudo que fazia sentido já não faz mais sentido da mesma forma. Por isso que a gente fica nesse sentimento que, né, nessa forma de pensar de que a gente está mesmo ficando maluco. Mas essa lucidez, ela, com o tempo, ela se torna cada vez mais vívida, principalmente se você
se dedicar aos seus processos e ter paciência e calma com você mesmo, e entender, né, que você está começando agora nessa jornada de expansão. E o terceiro sinal é você começa a sentir uma profunda curiosidade por assuntos espirituais. E não necessariamente você precisa estar relacionado a alguma religião, né? Se você preferir não se associar a nenhum tipo de religião. Porque a espiritualidade, ela não tem nada a ver com religiosidade. Mas enfim, você começa a buscar, né, ter essa sede mesmo de conhecimento, de novos conhecimentos relacionados à espiritualidade, à expansão. E aí você começa a querer ler livros, escutar audiobooks, assistir podcasts, assistir vídeos como esse aqui. Essa curiosidade, ela só cresce dentro de você. E aí também você começa a perceber algumas sincronicidades, enxergar horas iguais, pensar em alguma coisa e alguém próximo a você comentar sobre aquele mesmo assunto. Você começa também a fazer algumas manifestações conscientes, até porque você entrou num novo nível de frequência, né? Você agora faz parte de uma egrégora totalmente diferente, muito mais conectada, né? Que conecta o mundo material com o mundo energético, espiritual da sua verdadeira essência. E aí, como tudo que está em cima é como que está embaixo e o que está dentro é como que está fora, essa nova mudança que acontece aqui na sua consciência, nas suas energias, se manifestam também aqui no mundo material. E é aí que acontecem as tão conhecidas sincronicidades. Eu mesmo, no início do meu processo, como eu citei aqui no comecinho do vídeo, foi na pandemia e eu tive, entre aspas, né, não sei se eu posso chamar assim, mas o privilégio de ficar em casa, porque eu não podia trabalhar, ninguém podia. E foi a contragosto, obviamente, mas eu resolvi aproveitar aquele tempo para começar a meditar, enfim. E aí o meu processo começou a acontecer e teve uma época que eu cheguei a passar umas 3 semanas direto, trancada no meu quarto, assim, lendo bastante e consumindo bastante vídeos, né, relacionados com esse tema, porque, querendo ou não, o início do nosso processo de despertar é uma coisa um pouco solitária. Porque geralmente não acontece de um grupo de amigos pelo menos eu não tenho conhecimento disso, né? Mas um grupo de amigos ou várias pessoas no meio da família despertarem de uma vez só para poderem ter aquela troca ali. Então a gente se sente um pouco solitário mesmo, um pouco, enfim, totalmente fora do ninho. E aí a gente começar a se conectar com canais aqui do YouTube, livros, audiobooks, podcasts, pessoas que a gente confia e que já tem esse tipo de abertura espiritual, é muito interessante, né? Para a gente não estar e se sentir tão sozinho assim. E eu também tenho a indicação de 2 livros para você ler ou para você escutar em audiobook. O primeiro é O Poder do Agora e o segundo é Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Ambos são do mesmo autor, que é o Eckhart Tolle. E ele divide lá nesses livros, além dele explicar bastante, né, esse processo pra gente, e a gente sentir aquele ufa, eu não tô sozinho e nossa, eu não tô maluco, né? Tem livros maravilhosos de autores renomados falando disso que tá acontecendo comigo. A gente encontra esse apoio mesmo, né, nesses livros. E ele conta lá o processo dele, como foi o início do despertar dele, toda a jornada que aconteceu até ele se tornar mesmo um escritor, palestrante, mentor de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e expansão da consciência. E eu te desejo que essa jornada, esse início de jornada, seja o mais leve possível para você. Saiba que você não é uma pessoa que está sozinha no mundo vivendo isso. Isso está cada vez mais acontecendo, né? Existe uma transição planetária acontecendo, então tem mais pessoas despertando e muito mais pessoas, inclusive pessoas muito influentes, falando sobre isso. Tem o Whindersson Nunes, tem a Anitta, tem eu acho que a Cisa também, que ela participou inclusive do Vipassana, né, que é um retiro de silêncio, enfim. Pode até parecer que a gente está um pouco solitário nessa, mas a gente não está. E eu desejo que o seu processo ele ocorra da melhor e mais elevada maneira possível. E saiba que, por mais que seja um processo às vezes um pouco doloroso, que a gente tem que fazer algumas limpezas e revisitar memórias e crenças que
podem estar guardadas no nosso inconsciente e estar dirigindo a nossa vida, e por elas estarem dirigindo a nossa vida, a gente tem que limpar elas e, né, desprogramar elas da nossa existência, da nossa vida. É um processo que vale muito a pena, né? É uma libertação muito grande, essa saída mesmo da Matrix que nos limita tanto. E eu te desejo tudo de melhor, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!